E aí, você já ouviu falar de Cool.Distance? Essa é mais uma forma de otimização dentro do Unreal, tanto da Unreal 4 quanto da Unreal 5. E é um complemento ao último vídeo que eu fiz sobre otimização básica de LOD, caso você não tenha assistido ainda e está precisando otimizar o seu cenário, principalmente com triângulos. Assiste lá e você vai descobrir também que ele não otimiza só triângulo. Cool.Distance é distância de descarte, na tradução direta. Traduzindo fica um pouco mais fácil de entender, acredito eu. O Cool.Distance basicamente usa um valor pré-estabelecido no seu objeto para fazer com que ele desapareça quando o jogador está olhando na direção dele, levando em consideração a configuração que a pessoa escolheu de gráfico, tá? Então, se o cara escolhe um valor de gráfico alto, né? Como aqui no motor a gente tem a configuração épica, se ele estiver em épico, ele vai logicamente demorar para poder ver o objeto sumindo. Se ele estiver em low, ele vai ver esse objeto desaparecendo antes, mais próximo dele, beleza? Essa é a lógica do Cool.Distance. É simples, básico, mas funciona muito bem. Lembrando sempre que o Cool.Distance funciona quando você olha para o objeto, ok? Quando você está de costas para o objeto, existem outras mecânicas que a Unreal usa para poder desaparecer com ele, beleza? Então isso só funciona quando você está olhando para ele. É essa forma de utilização dele. Vou explicar aqui uma coisa que eu demorei para poder entender e me causou alguns prejuízos no sentido de atrasos e retrabalho. Lá em 2019, 2020, eu estava desenvolvendo um jogo chamado Monte Constantine. Era um jogo de terror, de um cenário bem grande, uma escola de 3 andares e tudo mais. E eu, durante meses, fiquei desenvolvendo esse ambiente. E eu tinha 2 erros que eu cometia na época. Que era não saber essa curiosidade específica do Cool.Distance, que é... Tem esses números aqui que vocês estão vendo? Porque o Cool.Distance varia conforme a qualidade aqui, como eu já expliquei, certo? O problema é que eu desenvolvia com o cinemático habilitado, tá? Eu vou mostrar para você aqui qual que é a diferença do cinemático para os demais. O épico é 100%, tá? Esquece 100% aqui, 100% aqui é da resolução. 100% que eu digo da distância que você escolhe. Então eu tenho esses 2 Humvees aí, esses 2 veículos militares aqui, de exemplo. E eu vou definir aqui, nesse Disarray Max Draw Distance, desculpa meu inglês, não sou bom. Vou definir 1000 para a gente ficar fácil de calcular. 1000 significa 1000 centímetros, 10 metros, que é a medida que a Unreal usa em centímetros. Em épico, a Unreal usa 100% da medida que você define. Então, 100% de 1000 é 1000. Em alto, que ele vai aqui para o far, ele vai usar 80%. Então, se eu deixar aqui em épico e me aproximar aqui do 10, ó, ele vai aparecer. Eu estou mais ou menos na linha aqui do 10. Aí, ó. Se eu colocar para alto, ele vai sumir. Opa, deixa só isso aqui. Ele vai desaparecer, certo? Por quê? Agora é 80% de 1000. Quanto que é 80% de 1000? 800. Então ele vai aparecer mais ou menos aqui, certo? E assim vai. O médio é 60%, então mais ou menos aqui ele vai aparecer. E o baixo é 40%, tá? Então ele vai dar de cara com o objeto aqui, ele vai aparecer. E aí vocês definem um valor que seja adequado para cada objeto seu. Mas vamos lá, qual que é o problema que eu tive em usar o cinemático, que eu acho que você já deve ter imaginado. O épico é 100%, o cinemático é quanto? 200%? 150%? Não, ele é 1000% do valor definido. Então se aqui ele fosse desaparecer, que a gente está em épico, eu vou tomar distância e vou colocar em cinemático. Olha isso. Ele não some. Tá? Olha essa distância aqui. Então, ele não funciona. E qual que é o problema? O problema é que eu desenvolvia no cinemático. Então, eu defini os valores aqui calculando no cinemático. Então, o que acontecia? Que eu colocava um valor muito pequeno. Então, eu queria que ele sumisse aqui, eu ia lá e colocava um valor baixo para que ele sumisse próximo, tá vendo?
O problema é que quando você desenvolve na Unreal e finaliza o projeto, você não coloca cinemático, vai até em épico. E quando meu projeto estava empacotado, ele estava no máximo em épico e era isso aqui que acontecia, tá? O objeto praticamente desaparecia. Então, é importante vocês saberem disso, para não cometer esse mesmo erro que eu cometi, tá bom? E o outro erro que eu comentei também, que eu ia citar, empacotar. Tá? Eu levei muito tempo para fazer o primeiro empacotamento, né? Que é transformar o seu projeto realmente no executável ali. Cara, façam isso regularmente, porque isso é um problemaço. Hoje, quando eu estou desenvolvendo, é semanal, tá? Eu faço um relatório semanal, faço esse teste, vejo o que está rolando, se dá algum problema eu já sei o que é, porque eu sei o que eu coloquei naquela semana. Agora você imagina, você fica 6 meses desenvolvendo um cenário de um jogo, e aí deu um pau. Nem empacotou. Tá com erro no empacotamento. Aí você tem que olhar o log, procurar erro. E aí? Você vai lembrar de 6 meses de trabalho do que você colocou? Já teve casos de que simplesmente o gargalo da cena que eu estava sofrendo ali, que eu tinha que otimizar, era uma partícula. Foi fácil achar porque eu tinha todo essas técnicas que eu estava usando, né? De separar o mapa em levels, separar em grupos de objetos para eu saber o que está acontecendo, fazer essa verificação semanal. Então foi fácil achar, foi coisinha simples de verificar, era um mapa gigantesco, levei tipo meia hora, 40 minutos eu já tinha encontrado o problema. Então, é importante você ter um controle total do seu projeto, beleza? Já estou falando isso aqui dentro de Coldistance porque é muito importante e isso faz parte sim de otimização, tá? Porque ele otimiza tanto o seu projeto quanto otimiza o seu tempo. É bem importante você ter um tempo otimizado quando a gente fala de projeto, porque o projeto geralmente é pesado, longo, tá bom? Então, numa questão mais prática aqui, explicando exatamente onde é para você configurar o Coldistance, você pode encontrar na UE4 essas opções em rendering, ele vai estar aqui, tá? No caso da UE5, que é essa que eu estou usando, ele vai ter uma categoria própria chamada LOD e você vai poder configurar ela aqui. Não muda absolutamente nada, tá bom? Os valores que eu citei aqui, das porcentagens de cada nível de gráfico, são os mesmos. As configurações aqui funcionam da mesma forma e estão organizadas da mesma forma, com o mesmo nome. Então funciona perfeitamente em ambos os motores. Quero explicar só um pouco sobre essa opção. Eu vou ficar evitando falar o nome delas porque eu não sou bom em inglês, então nem convém muito, tá? A opção aqui de distância mínimo e a opção de distância máximo e a distância atual, tá bom? Essa distância atual é importante você ficar atento a ela, principalmente quando você está configurando isso dentro de BPs. Sim, tem como você configurar isso dentro das BPs, tá bom? Dos objetos dentro das BPs, claramente. Você consegue alterar isso lá, como você está alterando aqui. Porém, eu não sei se é por conta de ser blueprint ou de algum outro fator, ou de alguma configuração pré-estabelecida na BP. Mas, às vezes acontece de você pôr um valor aqui, de 1000. Você apertar G para poder entrar em modo game, né, para poder visualizar. Lembrando que, caso você não saiba, o Coldistance você só consegue visualizá-lo, o funcionamento dele, se você estiver em modo game, que é teclando G, aí ele desaparece, tá vendo? Se eu tirar o G ele vai ficar visível, então não importa a distância que eu fique do objeto, só em G. E aí você faz essa verificação e fala, puta, tá muito próximo, ele precisa desaparecer em 3.500, 35 metros de distância. Só que aí, o que acontece? Você volta aqui e ele está na mesma configuração. Ele está dessa forma aqui, ó. Desse jeito. E aí você olha nesse valor atual aqui, que representa o valor atual, e ele não está 3.500, está 1.000, mesmo você deixando aqui 3.500, tá? Eu não sei exatamente porque isso acontece, mas aconteceu já comigo algumas vezes. E quero passar isso aqui para vocês ficarem atentos, para não ficar perdendo tempo, achando que é a configuração aqui de gráfico, ou alguma outra configuração, e na verdade é simplesmente isso aqui. Vamos lá. A configuração máxima, eu já expliquei, mas tem uma outra configuração aqui que é bacana, que é essa daqui. Eu quase nunca uso ela, mas é legal explicar. Essa opção, ela teoricamente é o inverso da outra. Por quê? Você vai sumir com o objeto, tá? Então,
É como se por algum motivo você não quisesse ver ele na base dele. Você quer ver ele só no intervalo, tá bom? Então você enxerga ele distante, mas de pertinho você não vê. Esse valor ele pode ser ajustado também. Se você colocar, por exemplo, aqui a 1500, você cria um intervalo de visualização. Abaixo de 800 ele não tem e acima de 1500 ele também não tem. Então ele só fica nesse intervalo aqui, tá? Ah, mas e se eu colocar menos 500, é um valor negativo nesse mínimo? Não vai mudar nada, ele vai funcionar como se fosse zero, porque ele leva em consideração não o valor do mundo do objeto, mas sim o valor do objeto no pivô, tá? Então menos 500 no pivô não existe, só existe zero, a distância zero do pivô, então não vai surtir efeito nenhum. Então foi essa explicação de Close Distance, eu espero ter ajudado. Se você quiser saber um pouquinho mais ou ficar com alguma dúvida, entra no meu site que é sixsites.com.br. Ele tem lá a parte de blog e várias outras áreas também, explicando alguns projetos, inclusive esse que eu citei do Monte Constantine, que foi um jogo de terror. Você pode ler um pouco sobre o que eu já peguei a experiência dele. Vou fazer mais vídeos sobre eles também, sobre tudo que está lá, mas que já dá uma lida, tem algumas coisas para ler lá. E se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve, deixa um comentário aqui que é muito legal, ajuda bastante a fazer novos vídeos e me incentivar também a continuar criando novos conteúdos. E é isso, valeu e até uma próxima.